Oi, gente, tudo bem com vocês? E finalmente chegamos ao último dia desse nosso curso especial, visando o iniciante, visando aquela pessoa que nunca pôs a mão na massinha e não sabe nada, nada, nada e quer começar nesse ramo. Eu espero ter ajudado, fiz assim com todo o amor do mundo para realmente esclarecer muitas dúvidas. Nesta aulinha, a gente fará duas coisas. Primeiro, a gente vai terminar aquela bonequinha, aquele projetinho que a gente veio trazendo ao longo das aulinhas. E numa segunda parte, eu vou responder todas as perguntas que me mandaram pelo direct, pelo Facebook e deixaram aqui na descrição dos vídeos, tá? Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem aquela curtidinha, compartilhem, chamem aquele amigo que está querendo entrar nesse mundo para assistir às aulas. Bora lá trabalhar? Vem! Então, agora vamos terminar o nosso projetinho. A bonequinha já tá linda, mas a gente vai agora trabalhar com luz e sombra. É um item obrigatório? Não, não é. Você pode optar por não mexer com giz pastel, pozinho, nem nada disso. Mas você consegue dar uma beleza muito além daquilo que se espera do biscuit. Então, eu vou começar, e aqui eu tenho bastante giz pastel, sombra e etc., porque eu vou escolher os tons que eu vou usar. A regrinha básica é assim, utilizar a mesma cor, só que em tons mais escuros. Então, por exemplo, aqui, nessa meinha, eu vou utilizar um tonzinho derivado do amarelo, porém mais escuro. Então, eu experimento. Se eu achar que não ficou bom, que eu ainda preciso escurecer mais, eu pego um mais escuro. Mas, para mim, aqui já tá bem legal. E eu não vou passar em tudo, eu vou passar só nas profundezas. Por isso que eu falei que é importante a gente fazer essas marquinhas para que o giz pastel entre na profundeza e não entre na superfície. Vou experimentar o tom de verde. Se eu não gostar deste tom de verde, eu tiro e experimento outro. Limpo um pouquinho o pincel. Eu sempre mantenho um papelzinho higiênico aqui, ó, para limpar meu pincel. E vou para este outro tom aqui, ó. Gostei mais. Para eu passar o giz pastel, a peça tem que estar seca. Ela ainda não está completamente seca, ó, eu ainda consigo mexer, mas eu já não estrago quando eu venho com o pincel sombreando. E eu sempre limpo a superfície, porque daí já fico com a luz. Ó, eu vou proteger assim com o meu dedo, para que o giz pastel não pegue em partes que eu não queira que ele pegue. Então, com movimentos circulares aqui, ó, eu vou colocando essa pigmentação, ó. Em lugares assim que sujou, depois eu venho com um cotonete e limpo. Olha como dá outra carinha pra bonequinha. E pra mim tá bom assim. Vou limpar agora essa sujeirinha. Em algumas partes, ao invés de cotonete, eu gosto de usar algodão na ponta do palito, porque ele fica mais fininho e, consequentemente, fica mais fácil de limpar, ó. Eu venho com cuidado para não esbarrar onde tem o giz pastel e limpo esse meio aqui, ó. Vou reforçar um pouquinho de amarelo aqui, ó. Vou pegar esse tomzinho aqui e reforçar.
E a nossa bonequinha ficou assim. Se tem sombra, também tem luz. Então, a luz eu sempre faço com tinta. Muitas vezes branca, muitas vezes marfim, amarelinho claro. A luz tem que ser feita sempre com uma tinta clara. Não necessariamente o branco, mas nesse caso eu vou utilizar o branco. Então, ó, pincel seco, molhei na tinta, venho aqui e retiro tudo, absolutamente toda a tinta. Movimentos circulares, venho aqui e faço assim, ó. E ainda testo na minha mão para ver se tá bem homogêneo para não manchar minha peça. Agora eu venho aqui onde eu deixei a luz, ó. Que é aqui, aqui, no topo do coque, aqui no topo do cachecol, no topo do vestido e na meinha. E a nossa bonequinha tá prontinha. Falta agora colocar os olhinhos. Eu vou pegar tinta preta, ou PVA, ou acrílica. Vou pegar esse boleadorzinho e vou fazer com o número 4, que é o maior deste aqui, 2 pinguinhos. Bem embaixo e bem distantes. Essa é a característica da bonequinha. Ter os olhinhos bem separados e bem embaixo. E ficou assim a nossa bonequinha. Para que eu posso utilizar esta bonequinha? Nossa, ela pode ser um monte de coisa. Ela pode ser aplique de quadrinho, ela pode ser um ímã, só que daí você tem que reforçar a quantidade de ímãs, porque ela é uma bonequinha grande. Ela pode ser um topinho de bolo. Enfim, você pode colocar ela em vários lugares. Aqui no coquinho dela, eu preparei 2 folhinhas com 2 florzinhas para colocar aqui, ó. Eu vou fazer para mostrar como eu fiz, só que eu preparei essas aqui um pouquinho antes, para que elas já dessem uma secadinha, para eu poder colocar aqui, ó. Uma aqui, deixa eu pôr mais cola. Uma aqui. Aqui você tome cuidado com a cola, porque não é legal limpar com água, que você vai tirar o giz pastel. Então, tô colocando uma aqui e outra aqui. Observe que eu tô mantendo os tons pastéis. Como é que eu fiz essas florzinhas e essa folhinha? Eu peguei aqui, ó, verde, sovo, 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 sovo. Peguei sem medida, uma bolinha bem pequenininha e fiz uma coxinha alongadinha. Uma bolinha pequenininha e fiz uma coxinha alongadinha. Apertei na mesa, peguei uma estequinha gravata, cortei sem chegar até a ponta e sem chegar até a ponta. Apertei aqui e apertei aqui. Peguei um pouquinho de massa cor-de-rosa, amarela, enfim, a cor que você quiser. Fiz um rolinho, achatei esse rolinho. E com a faquinha, eu fui cortando pedacinhos aqui. Quanto menor a flor que você vai fazer, menor a distância entre um corte e o outro. Agora, eu vou apertar, principalmente a beiradinha aqui, ó. Não tô me preocupando em apertar a parte de baixo, só de cima, ó. Tô apertando bastante, pra deixar bem fininha. E agora eu enrolo. Enrolo até a metade, dou um jeitinho assim nas pétalas, ó, para elas ficarem mais abertinhas. Tô enrolando bem frouxo mesmo. E aqui eu fiz a florzinha. Agora eu coloco entre os meus 2 dedos e faço o movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E corto. E aqui
a gente tem a florzinha. Vou pegar isso aqui, colar aqui. E vou colar essa florzinha aqui. Se extravasou a cola, aqui eu venho e limpo. Limpo com água. E vou deixar isso aqui descansando um pouquinho. Onde eu posso colocar essa bonequinha? Essa bonequinha é uma bonequinha aplique, mas você pode colocar ela num topo de bolo, junto com uma vela. Você pode colocar ela nessas caixinhas maiores de acrílico, numa caixinha de madeira, onde você coloca alguns bombonzinhos para dar de presente para alguém, ou em quadrinhos. Eu, particularmente, vou com esta bonequinha fazer um quadrinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma tábua de MDF, pintei de branco e coloquei aqui um papel estampadinho. Eu imprimi esse papel aqui em casa, mas você pode usar aqui papel de scrap. Para colar a bonequinha no quadrinho, é muito importante que ela já tenha encolhido. Porque se eu colo antes dela encolher, conforme ela vai encolhendo, ela pode ficar feia aqui no contato com o papel e não vai ficar um acabamento bom. Então, eu espero ela encolher, passo cola branca, tomo cuidado de passar cola branca só assim no centro, não chegar até o final dela, né? Mas passo cola branca em tudo, ó. Nos bracinhos, nas perninhas, não até lá no fim, no corpo e na cabecinha. Viro aqui, ó. E vou posicionar minha bonequinha aqui. Lembre-se da importância das etapas de secagem. Eu tô apertando bastante a bonequinha aqui no quadrinho e eu não poderia fazer isso se essa bonequinha estivesse molhada. Eu tirei deste molde aqui o nome Olivia, porque eu vou dar esse quadrinho para a netinha de uma amiga minha. Então, o nome Olivia. Também tem que esperar essas letras secarem um pouquinho, para ficar tudo muito legal. Tiro o excesso e vou arrumando. Se você não tem muita prática sobre a dimensão que você vai utilizar, é melhor, então, você primeiro colocar o nome aqui, ó. Para saber o distanciamento certo que você quer dar para essas letras. Olivia. Vai ficar assim, ó. Vou até colocar um pouquinho mais próximo e longe da beirada. E vou pegar aquela florzinha que a gente acabou de fazer e vou colocar ela aqui, ó. Olha que bonitinho. Vou pegar um pincel mais ou menos larguinho e vou fazer todo um sombreamento ao redor das letras e da bonequinha em cor-de-rosa. Então, com movimento circular, ó, eu venho aqui fazendo um sombreamento. E para terminar, vou escurecer um pouquinho o centro dessas florezinhas, só o centro. Essa tá meio mole, então eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado para não achatar. E tá aqui o quadrinho. Olha que coisa mais linda e simples de ser feita. Para pendurar, eu compro esses ganchinhos naquelas lojas que emolduram quadro.
Pode ser um ganchinho assim, ó. Como pode ser um ganchinho assim. Como pode ser um ganchinho assim. Na verdade, pode ser qualquer ganchinho. Esses aqui, ó, quando os quadrinhos são maiores, eu gosto bastante. Porque como esse lado do quadrinho tá mais pesado do que este, se você colocar exatamente no meio, ele pode fazer isso, né? Você colocou assim, tá bem aqui no meio, e ele acaba fazendo isso. Aqui com os dentinhos, você vai mudando a posição do prego, e automaticamente você consegue achar direitinho onde vai ficar certinho o quadrinho. E para terminar, todo o trabalho que você fez, que você colocou giz pastel, você precisa obrigatoriamente, giz pastel, sombra, pozinhos e etc., você precisa obrigatoriamente depois envernizar. Porque esse giz, se a gente passar um paninho molhado, com certeza ele vai sair. Para invernizar, eu não posso usar aquele verniz que se passa com pincel. Aqueles vernizes, eles são à base de água, e quando você passar o pincel para cima e para baixo, você vai arrancar esse pó. Então, a gente tem que utilizar verniz em spray. Eu gosto muito deste aqui, da Acrylex, e eu não gosto de peça brilhando. Então, eu sempre uso o fosco, no máximo, o semibrilho. Mas, preferencialmente, eu uso o fosco. Ah, mas aqui tem papel. Posso passar no papel? Pode passar no papel, que não tem problema nenhum. O único detalhe é que você deve manter uma distância de mais ou menos uns 30 centímetros, dá uma borrifada, espera secar, faz uma segunda aplicação e espera secar. Não adianta na primeira aplicação você colocar muito verniz, que aí sim o papel vai começar a absorver esse verniz e pode manchar e etc. E a nossa pecinha tá aqui. Linda, né? Antes de eu começar a responder as perguntas, eu quero falar mais um pouquinho sobre essa massa de biscuit. Ela não é definitivamente uma massa muito fácil de se trabalhar, porque é uma massa que tem personalidade própria. Eu costumo brincar que ela é uma massa assim temperamental, pois ela encolhe durante a secagem, ela escurece durante a secagem, você tem que apoiar os bracinhos para que eles não caiam, peças grandes você precisa estruturar, você precisa vigiar a sua massa para virar ela de vez em quando, para ela não secar de maneira heterogênea, enfim, ela não é uma massa muito fácil de se trabalhar. E por conta disso, durante muito tempo, ela se prestava só a fazer iminhas de geladeira, depois uns potes, naquela época lá atrás. Depois, alguns artistas perceberam o quanto ela era maravilhosa. Eu particularmente digo que o biscuit é uma massa abençoada, porque ela é uma das massas mais baratas do mercado e uma das poucas massas que permite que você faça pecinhas desde esse tamanhinho, isso aqui tem 1,5 cm, até peças muito maiores. Essa peça aqui, ó, ela tem 35 centímetros, mas eu já fiz peças de 1 metro. Não é qualquer massa que permite essa versatilidade. Você pode fazer desde tiaras até porta-retratos. Gente, que massa que você consegue fazer tudo isso? A concorrente direta do biscuit é a Polymer Clay, que é aquela massinha que você tem que cozinhar no forno. O biscuit não, o biscuit seca por contato com o ar. Claro que as clays têm muitas vantagens sobre o biscuit, que uma delas é o fato de não encolher e uma segunda, o fato de não escurecer durante a secagem. Isso quer dizer que quando você prepara a peça, você já sabe exatamente como vai ficar a peça. Pra gente é sempre uma surpresa. Quanto vai encolher? Quanto vai escurecer? Mas tudo isso você adquire com o tempo. O que eu queria te dizer é que assim, no comecinho, quando você começar mesmo, você tem que ter um pouquinho de autocrítica. Você tem que olhar e você tem que dizer se está bonitinho ou não.
Não tem que perguntar lá nos grupos que você faz parte se tá bonitinho ou não, porque esses grupos são meio cruéis. Tem alguns que te incentivam, olha, ficou legal, mas você vai ver que na próxima você vai melhorar muito. E tem algumas pessoas que falam, nossa, ficou horroroso, se fosse você desistia. Então você precisa colocar na sua cabeça o que você quer fazer. E a partir daí, essa massa é um paraíso. É um paraíso mesmo. Lembrancinha, ó. Ursinho marinheiro. É um potinho. Tem aqui no canal. Quase tudo do que eu tô mostrando aqui, a gente tem aqui no canal. Os 7 anões tem aqui no canal. Imagina se ele não vai virar um Papai Noel esse ano. Santinhos tem aqui no canal. Uma das coisas mais vendáveis que existe. Lembrancinhas. Utilitários, apontador, porta-guardanapos, enfim, para o biscuit, o céu é o limite. Então, eu espero que vocês, ao decidirem entrar no ramo do biscuit, entender que a gente vai crescer dia a dia. Existem, sim, pessoas que já têm dom e que na primeira modelada vai sair fantástico, mas infelizmente não são todos. Então, a maior parte vai crescer com muito suor no rosto. E fazendo, desmanchando, uma das pessoas que a gente tem no nosso ramo de maior conhecimento, que eu chamo ela de mestre de todos nós, é a Alessandra Caldeira. Quantas vezes você não ouviu a Alessandra Caldeira dizendo: desmanchei, fiz de novo, desmanchei, fiz de novo, desmanchei, fiz de novo? Porque é assim que a gente cresce. E lembrar que desistir é um verbo que não existe no nosso dicionário. Desistir nunca. Vamos então às perguntinhas? A primeira perguntinha que me fizeram foi assim: a massa caseira, depois do trabalho pronto, tem a mesma durabilidade do que a massa industrial ou a durabilidade também é menor? Porque na primeira aula eu falei que o problema da massa caseira é que ela não dura muito, o conservante dela não é muito potente. Então ela mofa com muita facilidade. Mas depois que o trabalho está seco, depois que o trabalho perdeu água, não existe mais meio de cultura para esse fungo. A pecinha, depois de pronta, tem exatamente a mesma durabilidade da peça feita com uma massa industrializada. Então, a pecinha, depois de pronta, feita com a massa caseira, tem exatamente a mesma durabilidade da peça feita com uma massa industrializada. A próxima perguntinha foi assim: é verdade que a massa desbota? E emendando me perguntaram: é verdade que a massa desbota se for tingida com tinta para tecido? Resposta: a massa de biscuit desbota sim. E desbota principalmente se ela for exposta ao sol. Mas não são todas as cores que desbotam, não. O que desbota mais são as cores escuras. Azul marinho, preto, vermelho, as cores fortes, as cores intensas. Então, por exemplo, esse anjinho aqui, ó, a roupinha dele foi feita num marrom. Esse marrom era muito mais vivo do que ele está agora. Ele deu uma desbotada, mas nada que faça a sua massa perder a beleza. E eu não invernizei essa peça. Então, ela recebeu luz e automaticamente, como era uma cor escura, ela deu uma desbotada. Esta aqui, por exemplo, é uma massa industrializada. Eu usei o azul marinho e ele não desbotou. Essa pecinha é super antiga. Então, eu uso muito tinta para tecido, me adaptei muito com tinta para tecido, mas já falei que as cores fortes, preto, azul marinho, vermelho, eu compro já tingida.
E são massas muito pigmentadas, então eu não tiro do pacote e já uso. Eu pego um pouquinho de preto do pacote, um pouquinho de massa natural, mais ou menos 50% para 50%, e misturo. Então essas cores compradas prontas, bem pigmentadas, elas rendem muito, porque a gente mistura com a massa natural e fica numa cor ótima. A próxima pergunta foi: corante em pó resseca a massa? Todos os corantes ressecam a massa. O corante em pó resseca um pouquinho mais, a tinta óleo resseca um pouquinho mais. Mas, de maneira geral, todos os corantes, todos os pigmentos ressecam a massa sim. Então, o conselho é assim: vai tingindo de pedacinho em pedacinho. Você viu durante as aulas hoje, esses dias, que eu não peguei aquela massa natural que havíamos feito e tingi ela inteirinha. Eu fui tirando porçõezinhas para tingir durante as aulas, porque assim a minha perda é sempre menor. Endureceu? Tem maneiras de se salvar massa? Até tem, mas como eu tenho o lema de que tempo é dinheiro, se eu precisar ficar sovando, por exemplo, debaixo da água 15 minutos, um pedacinho de massa deste tamanho, já não gastei muito mais do meu tempo do que um pedacinho de massa desse tamanho que custaria, sei lá, 50 centavos. Então é tudo uma questão de você avaliar se vale a pena ou não você recuperar uma massa que já esteja dura. Essa próxima pergunta foi bem recorrente. Muita gente perguntou: o que eu devo fazer para começar a vender? Ímã, potes, santinhos? Eu não sou capaz de te responder isso, porque eu parto do princípio que a gente faz coisas mais bonitas se a gente fizer com prazer. Você está começando, então coloca na sua cabeça que a tua primeira pecinha não é para ser vendida, é para você treinar. Então faça um ímã, faça um santinho, faça um pote, lembrando que só vai estar bom para você vender a hora que você olhar para a peça e falar: eu compraria. Quando eu estou fazendo uma peça piloto, a primeira pergunta que eu faço a hora que eu termino é: eu compraria? Se eu compraria, eu acho que tá legal para venda. Agora, eu faço um santinho todo torto, eu faço um santinho, um olho aqui e outro aqui. Eu olho para a peça e tenho que ter um olhar crítico. Olho e pergunto: eu compraria? Não, tá muito mal acabado. Então não é para venda. O nicho apropriado você só vai descobrir depois que você fizer várias peças. Lembrando que é meio sazonal. Por exemplo, a moda hoje é aplique de laço. As pessoas estão ganhando muito dinheiro com apliques de laço. Gente, mostra um laço assim para uma criança, com Ariel e com linguado, e veja se essa criança não quer esse laço. E a mãe não resiste, a mãe compra mesmo. Então os apliques de laço estão saindo feito água. Mas você vai gostar de fazer peças pequenininhas, detalhadas e etc? Ah, mas tem os moldes. Verdade. Chegamos naquele fato de que você não deve rejeitar os moldes. Eles vieram para nos auxiliarem. Então, você vai ter que avaliar. Eu não posso escolher o nicho por você, mas eu posso te dar um depoimento. Quando a gente escolhe um nicho só, por exemplo, eu sempre tive como nicho noivinhos, mas eu fazia cerca de 20 casais por semana. Sabe o que é fazer 20 casais de noivinhos por semana? Era produção, 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 produção. Aí veio a pandemia. O que aconteceu com os casamentos? Imagine se eu não soubesse fazer outra coisa. Imediatamente eu parti para um outro nicho. Então, na verdade, eu acho que você tem que praticar, 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 descobrir o que você gosta de fazer, mas sempre lembrando que fazer uma outra coisa são os desafios que te farão crescer.
são com os desafios que a gente cresce e não com a nossa linha de produção. Quem faz muito tempo a mesma coisa não sai do lugar. Então, você precisa sempre pensar em evoluir. Eu vou começar com aplique de laço, que é um pouquinho mais fácil, porque tem moldes e etc. Mas a minha intenção é chegar numa peça assim, completamente estruturada, uma peça assim que tem absolutamente grande aceitação no mercado, porque os colecionadores, principalmente da Disney, adoram esses dioramas. Então, bote um objetivo para você atingir, um objetivo sempre maior do que aquele que você acha que você seria capaz de fazer para que você efetivamente possa Moldes crescer. Podem ser usados em vidros? Resposta, claro, gente. Olha esse vidro. Olha essas bolachinhas. Vocês acham que eu fiz as bolachinhas à mão? Não. Aqui eu só usei molde. Então, na verdade, é assim. Existem hoje no mercado alguns moldes que são feitos para potes. Eu, particularmente, não gosto muito de um molde que seja específico para uma coisa, porque ele tem que te dar a liberdade de você usá-lo onde você quiser. Por exemplo, o Rocinha Doll. Ele é um molde que eu posso aplicar em caneca, ele é um molde em que eu posso fazer uma bailarina. Deixa eu pegar. Ó, uma bailarina. Enfim, ele é um molde que eu posso usar como topo de bolo. Então, eu não me restringe, eu não fico muito presa. Esses, por exemplo, moldes assim, olha aqui, gente. Quem não se apaixona por um pote desse da Ginger? É lindo esse pote. E todas essas bolachinhas aqui, ó, ou foram feitas com cortadores ou foram feitas com moldes. E eu mostrei algumas peças durante a semana e muita gente, por exemplo, falou assim pra mim: Selma, ensina essa santinha pra gente. A cabecinha é molde, todo o restante do corpo não é molde. E fica muito linda também se você fizer uma cabecinha fofinha. Eu tenho evitado moldes no canal, mas cada vez que eu evito, me dá um aperto no coração, porque você deixa de aprender a fazer toda a santinha do pescoço para baixo, pura e simplesmente porque a cabecinha é feita com molde. Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho gravado aulinhas com moldes lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram é que eu faço pecinhas que foram feitas com molde, tá? Então, quem quiser me seguir, o meu Instagram é @ateliê_selmafantucci. E lá no Instagram, eu tenho, além da aula da santinha, em que o rostinho foi feito com molde, eu tenho também a aula desta borboletinha aqui. Rostinho foi feito com molde. Borboleta não, caracol, né? O rostinho foi feito com molde, mas o restante não. Gente, falando em molde, olha a quantidade de flores. Você acha que se eu fosse fazer essas flores sem molde, daria certo? Então, eu acho que vocês já viram a importância, né? Mas deixa o molde para uma segunda, para uma terceira etapa, a hora que você já estiver ganhando dinheiro. Mas molde é investimento. E vou voltar a falar, quem compra molde não é o seu salário, é o lucro do ateliê. Vai lá para a aulinha de precificação que você vai ver bem o porquê. Uma outra perguntinha que me fizeram foi assim: vale a pena fazer parcerias? Claro que vale. Parcerias com artesãs. Por exemplo, você faz topo de bolo e faz uma parceria com a boleira. A boleira recebe o pedido do bolo e você faz o topo e dá para ela uma comissão. Isso é muito normal, muito comum no nosso meio. Ou então o inverso. Você faz o topo de bolo, foi procurada e a mãe da criança perguntou para você: você tem uma boleira boa? Você indicou a boleira, ela te paga comissão. Sempre trabalhar com parceria é muito bom, porque uma ajuda a outra. Agora, gente, é ser humano. E ser humano é ser humano. Então, mantenha sempre uma boa relação, sempre com abertura, seja sincera, não puxe o tapete de ninguém e não deixe ninguém puxar. Me pediram para falar também um pouquinho sobre os vernizes. Gente, eu invernizo toda peça que recebeu pó.
seja pó do Emerson, pó Saramanil, seja giz pastel, sombra. Receber o pó, ela precisa de verniz. Então, por exemplo, esta peça que foi inteira sombreada, ela tem verniz. Esta peça que foi inteira sombreada, ela tem verniz. Para vocês terem uma ideia de quando esta peça foi feita, ela foi feita para a Mega Artesanal de 2018. 19, 20 e 21. Ela tem 3 anos. As duas tem 3 anos. Quem foi na Mega de 2018 pode ter visto essa peça lá exposta. O verniz é necessário para proteger a peça, assim, muito necessário. E eu já falei para vocês também que eu uso o verniz em spray fosco. De vez em quando eu até uso o semibrilho. Por exemplo, aqui o Gepeto, o Pinóquio foram envernizados com o verniz fosco. Mas se você olhar para a base, você vai ver que a base tem brilho, tem um leve brilho, porque eu usei o verniz semifosco. Importante que quando a gente vá usar o verniz, a gente proteja tudo o que esse verniz poderia alterar. Por exemplo, esse olhinho é um olhinho resinado, é um olhinho que já tem brilho. Se eu pego o verniz fosco e passo, eu vou tirar o brilho desse olhinho. Então, eu preciso proteger. Como colar o biscuit no vidro, na caneca, nos potes? Gente, esse é um episódio realmente muito difícil de responder, extremamente difícil de responder. As colas todas estão mudando de composição. Antigamente, eu usava única e exclusivamente cola branca. Eu tenho potes de vidro com cola branca, que eu colei o biscuit com cola branca, há mais de 15 anos. E nunca soltou. E olha que eu lavo esses potes. Hoje em dia, você bota a cola branca, daqui 3 dias ela plastificou e a bolachinha cai do pote. Mesma coisa com a caneca e etc. Então, cola para mim é um capítulo à parte. Eu diria assim, que é o que eu faço. Eu vou colar em algum lugar, eu faço testinhos, porque elas vão variando. Eu dizia, né, durante muito tempo, para colar no vidro, na porcelana, etc., eu uso cola branca e cola instantânea. Já não tá mais funcionando. Outro dia, eu vi alguém dizendo assim, aí a segunda opção era passar araldite. Eu vi alguém dizendo assim, gente, colei com araldite, solta. Não é para colar com araldite, porque solta. Então, cola é sempre um episódio à parte e você tem que ficar se atualizando. Sempre tem vídeos novos nos canais falando sobre colas e etc. Então, dá uma pesquisada para você encontrar. Uma outra perguntinha, na verdade foi um comentário, foi um pedido de ajuda. Ela diz assim, que ela está reformando a casa dela, que por enquanto o chão e as paredes estão sem acabamento e com isso ela tem uma grande quantidade de poeira, que ela sempre limpa o local que ela vai trabalhar, ela sempre limpa as mãos, mas a massa sempre suja. Realmente é difícil esse teu processo de reforma. Porque o pozinho, ele é muito pequenininho e ele fica em suspensão. Então, você acabou de limpar a mesa, dali 5 minutos, alguns desses pozinhos em suspensão já caíram na mesa. Então, eu diria assim, você vai atravessar uma fase de muita raiva, de fazer a peça, tirar a sujeirinha, refazer a peça, tirar a sujeirinha, refazer a peça, ou tentar trabalhar num outro lugar que você não tenha essa poeira. Eu sei que provavelmente isso não seja possível, mas infelizmente é essa a solução. A gente costuma, inclusive, dizer para o iniciante que, em hipótese nenhuma, para modelar, a gente deve usar roupas que soltem pelos, como, por exemplo, roupa de lã e etc. E nem roupa preta, roupa vermelha, azul marinho, que soltem pelinho, porque às vezes tá tudo bem. Esse moletom que eu tô também, quando eu modelo com ele, hoje eu usei para terminar a pecinha, porque eu não fiz modelagem nenhuma. Porque quando eu modelo com ele, certamente alguns fiozinhos vermelhos acabam aparecendo na peça. E não tem jeito.
Uma coisa que talvez ajude para limpar as mãos é você pegar um pedacinho de massa, limpou toda a bancada, limpou absolutamente tudo. Aí você pega um pedacinho de massa, limpa a mão com esse pedacinho de massa e limpa a bancada com esse pedacinho de massa. Limpa bastante assim. Esta massa que você está usando para limpar as mãos, ela vai ser jogada no lixo depois, tá? E aproveita e limpa a bancada também com um pouquinho de massa. Limpa os moldes com um pouquinho de massa, pega um moldezinho assim, ó, e limpa ele antes de você usar. É uma das melhores coisas, mas infelizmente não tem não tem resposta mágica. Então era isso. Eu sei também que quanto mais a gente mexe no assunto, mais dúvidas aparecerão. Como eu tenho por hábito responder as perguntas do YouTube, se você tiver alguma dúvida, mesmo que sejam em próximos vídeos, deixa para mim que eu, na medida do possível, vou responder para você sim. Tá aqui a nossa pecinha terminada. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado bastante esse especial. E essa semana o canal, se Deus quiser, já volta à programação normal. Até a próxima, gente. Tchau!